Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da História dos Hinos que marcaram gerações. Meu nome é Felipe Pires e você está no canal Luz do Mundo, cumprindo o Ídolo de Cristo. Hoje, em comemoração aos 114 anos da Assembleia de Deus no Brasil, vamos conhecer a fascinante história por trás de um hino que celebra a trajetória de uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil chegou. Te espero logo após a vinheta. Este hino, composto por Guiomar Victor, tornou-se um verdadeiro marco na memória coletiva dos assembleanos, narrando desde a chegada dos missionários suecos em Belém do Pará até a expansão da denominação por todo o território nacional. Vamos descobrir como essa canção se transformou em um símbolo de identidade e celebração para milhões de fiéis no Brasil. O hino A Assembleia de Deus no Brasil chegou é uma composição de Guiomar Victor, também conhecida como Guiomar Mariano da Silva, cantora e compositora evangélica brasileira. Ela tem uma longa trajetória no cenário gospel nacional, sendo reconhecida especialmente por suas composições que celebram a história e os valores da denominação Assembleia de Deus no Brasil. Guiomar Victor se destacou no meio evangélico por criar canções que não apenas expressam louvor e adoração, mas também narram acontecimentos históricos e doutrinários importantes para a denominação. Sua obra musical funciona como um registro histórico teológico cantado, preservando e difundindo a memória e os princípios da Igreja. Entre suas composições mais conhecidas estão A História das Assembleias de Deus, O Homem de Branco, O Canto dos Serafins, entre outras que se tornaram parte do repertório tradicional da Igreja Assembleianos no Brasil. Seu trabalho foi regravado por diversos artistas e grupos evangélicos ao longo dos anos, demonstrando a relevância e o alcance de suas composições. Para compreender plenamente o significado e o impacto do hino, a Assembleia de Deus no Brasil chegou, precisamos voltar no tempo e conhecer a história da denominação que ele celebra. A Assembleia de Deus foi fundada no Brasil em 18 de junho de 1911, na cidade de Belém do Pará, pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Ambos haviam recebido uma revelação divina dos Estados Unidos sobre uma missão no Pará, uma região que eles sequer conheciam no mapa. Ao chegarem ao Brasil, Berg e Wingre inicialmente se integraram à Igreja Batista local, mas logo começaram a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, doutrinas características do movimento pentecostal que estava nascendo nos Estados Unidos. Essa ênfase doutrinária gerou conflitos com a liderança batista, resultando na expulsão dos missionários e de 19 membros que haviam aderido também a essas suas crenças. Foi nesse momento que nasceu oficialmente a Missão de Fé Apostólica, que posteriormente, em 1918, adotaria o nome de Assembleia de Deus, alinhando-se com o movimento pentecostal norte-americano do mesmo nome. A partir de Belém, a denominação se expandiu rapidamente pelo Brasil, primeiro pela região norte e nordeste, através de convertidos que migraram para outras regiões e posteriormente para todo o território nacional. A Assembleia de Deus se tornou a maior denominação evangélica no Brasil, caracterizada por sua ênfase na experiência pentecostal, que é o batismo no Espírito Santo, a glossolalia, ou falar em línguas, cura divina e também outros dons espirituais, pela rigidez doutrinária e pelos usos e costumes que marcaram sua identidade ao longo de décadas. O hino Assembleia de Deus no Brasil chegou foi composto por Guiomar Victor como uma celebração da história e da identidade da denominação. Embora não haja registros precisos sobre o ano exato da composição, o conteúdo da letra sugere que foi criado para celebrar a trajetória histórica da Igreja, possivelmente em um contexto comemorativo. A canção ela se tornou especialmente popular em celebração de aniversários da denominação, congressos e eventos que marcam datas importantes na história assembleiana.
Ela funciona como um hino não oficial que narra de forma sintética a chegada e o estabelecimento da Assembleia de Deus no Brasil, destacando elementos considerados fundamentais na identidade denominacional. O hino foi regravado por diversos artistas evangélicos ao longo dos anos, incluindo nomes como Vanilda Bordielli, Maria Helena e também o grupo Os Levitas, demonstrando assim a sua relevância contínua no repertório musical assembleano. Sua melodia simples e letra direta facilitaram sua adoção em congregações por todo o Brasil, tornando parte da memória coletiva dos membros da denominação. Vamos agora analisar a letra deste hino tão significativo. A canção ela inicia com os versos: Em Belém do Pará, dois servos de Deus chegaram, trazendo a mensagem do Consolador. Gunnar Wing e Daniel Berg, seus nomes eram homens escolhidos pelo Senhor. Esta primeira estrofe ela estabelece imediatamente o contexto histórico da Assembleia de Deus no Brasil, momento explicitamente os missionários suecos e sua chegada a Belém do Pará. A referência ao Consolador é significativa, pois remete ao Espírito Santo, elemento central da teologia pentecostal. Ao chamá-lo de homens escolhidos pelo Senhor, a letra reforça a crença na intervenção divina direta no estabelecimento da denominação no país. O refrão, que é a parte mais conhecida e cantada do hino, declara: Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Nesses versos destacam-se elementos fundamentais da identidade assembleana, a ênfase na doutrina, a ortodoxia teológica e também nos dons, manifestações do Espírito Santo. E esta dupla ênfase é caracterizada pelo pentecostalismo clássico, que busca equilibrar a fidelidade doutrinária com a experiência pentecostal. A metáfora da porta que abriu, nunca mais fechou, sugere a irreversibilidade do movimento pentecostal no Brasil, enquanto a referência à multiplicação do rebanho celebra o crescimento numérico da denominação, interpretado como uma bênção divina. Esta estrofe ela aborda as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros e líderes subsequentes, introduzindo o elemento da perseguição como parte da narrativa histórica desta tão querida denominação. A superação dessas dificuldades é apresentada como uma evidência da proteção divina sobre a obra. A expansão nacional da Igreja é celebrada como o cumprimento de um propósito divino de evangelização, o significado teológico e também denominacional. O hino da Assembleia de Deus no Brasil chegou, ele transcende as simples narrativas históricas para se tornar uma afirmação de identidade teológica e também denominacional. Vários elementos teológicos significativos podem ser identificados. Referência ao Consolador e também aos dons reflete a centralidade da doutrina do Espírito Santo e também as suas manifestações na teologia assembleana. O pentecostalismo se distingue de outras vertentes protestantes justamente por esta ênfase. Segundo, observamos o providencialismo histórico. A narrativa apresenta a história da denominação como resultado direto da intervenção divina, desde a escolha dos missionários fundadores até a expansão nacional da Igreja. Essa leitura providencialista da história é a característica da inografia evangélica tradicional. E em terceiro, notamos uma eclesiologia de crescimento. O crescimento numérico é interpretado como um sinal de aprovação divina e sucesso da missão. A metáfora do rebanho, que se multiplica, reflete uma eclesiologia que valoriza a expansão quantitativa. Quarto, nós percebemos aqui a dualidade doutrina e experiência. A menção ao cuidado com a doutrina e também com os dons reflete o equilíbrio que o pentecostalismo clássico busca manter entre a ortodoxia teológica e a experiência carismática, diferenciando-se tanto do protestantismo histórico quanto do neopentecostalismo. Por fim, há uma narrativa de perseverança. A menção à perseguição e à superação de obstáculos estabelece uma narrativa de resistência e fidelidade que serve como modelo para os fiéis contemporâneos. O hino Assembleia de Deus no Brasil chegou, ele desempenha múltiplas funções na cultura assembleana. Ele funciona como um veículo
de memória coletiva, transmitindo às novas gerações a narrativa fundacional da denominação. Em um contexto religioso onde a tradição oral e musical tem grande importância, o hino serve como uma ferramenta para preservar a história denominacional. Além disso, o hino tem uma função identitária. Ao cantar o hino, os fiéis reafirmam sua pertença a uma comunidade específica com história e valores próprios. A letra ela estabelece marcadores claros de identidade assembleiana, valorização dos pioneiros, ênfase pentecostal, compromisso doutrinário e também a missão evangelística. O hino ele é frequentemente utilizado em momentos de celebração institucional, como aniversário de igrejas, congressos denominacionais e também eventos comemorativos. A sua melodia simples e refrão repetitivo facilitam a participação coletiva, criando momentos de comunhão e também de unidade. Ao narrar a história da denominação como resultado de uma intervenção divina direta, o hino legitima a existência e a missão da Assembleia de Deus no campo religioso brasileiro. A referência aos fundadores e à expansão nacional estabelece uma linha de continuidade histórica que confere autoridade à denominação atual, recepção e permanência. Ao longo das décadas, o hino Assembleia de Deus no Brasil chegou a ter sido regravado por diversos artistas e grupos evangélicos, demonstrando sua permanência no repertório nacional assembleano. A sua melodia simples, letra direta, facilitaram sua adoção em congregações por todo o Brasil, tornando-o parte da memória coletiva dos membros da denominação. O hino é especialmente valorizado nas celebrações de aniversário da denominação que ocorrem anualmente em junho, marcando a chegada dos missionários suecos ao Brasil em 1911. Nessas ocasiões, a canção serve como ponte entre o passado e o presente, conectando as gerações atuais com a narrativa fundacional da Igreja. Em um contexto de fragmentação denominacional, onde a Assembleia de Deus no Brasil se dividiu em diversas convenções e ministérios independentes, o hino permanece como um elemento unificador, reconhecido e cantado por assembleanos de diferentes vertentes. Sua letra, que enfatiza os elementos fundamentais da identidade pentecostal clássica, transcende as divisões administrativas e teológicas que surgiram ao longo da história. O hino Assembleia de Deus no Brasil chegou é mais do que uma simples canção religiosa. É um documento histórico, uma afirmação teológica e também um símbolo de identidade denominacional. Através de sua letra simples e direta, Guiomar Victor conseguiu capturar a essência da narrativa fundacional assembleana e os valores fundamentais que caracterizam o pentecostalismo clássico brasileiro. Na chegada dos missionários suecos em Belém do Pará, a expansão nacional da denominação. O hino narra uma história de fé, perseverança e crescimento que continua a inspirar milhões de fiéis. Sua permanência no repertório assembleano, mesmo em tempos de renovação musical e liturgia, demonstra sua importância como veículo de memória e identidade. Que a história deste hino nos ajude a compreender melhor a rica diversidade do cristianismo brasileiro e também o papel da música na preservação da memória religiosa. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de A História dos Hinos que Marcaram Gerações. Até a próxima, fique com Deus. Assembleia de Deus no Brasil.